Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, graça e paz, que Deus esteja presente no coração e na vida de cada um de nós. Nesse sábado, pedindo a Deus que abençoe o nosso final de semana. Estamos ainda no tempo do Natal, antes da Epifania, nesse dia 6 de janeiro de 2024. E o evangelho que nós ouvimos hoje é tirado de Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com a água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé. Woody Allen, que nasceu em 1935, o grande cineasta, dizia o seguinte: se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele os seus planos. Se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele os seus planos. Porque na maioria das vezes os planos nossos são totalmente contra e diversos dos planos de Deus. Nós aqui nos encontramos nesse dia atentos a este evangelho, pedindo a Deus que sempre ilumine e guie a todos nós. Nós temos uma pregação, João Batista é o centro da nossa reflexão, é um homem com a missão de apresentar Jesus, não tem problema de apresentar os seus discípulos a ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que Deus do ventre materno, por obra do Espírito Santo, aponta para Jesus, no ventre da sua mãe Isabel já se manifesta, está aí, é ele, viu? E vamos nos deparando com agora, João Batista vai pregando. E a pregação de João Batista é de que depois de mim virá alguém mais forte do que eu, viu? E eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Desatar as sandálias dos seus pés era atividade do empregado mais simples, ou em alguns momentos da esposa, viu? Somente os empregados ou o escravo mais simples poderia arrancar e desatar as sandálias do pé do seu senhor. Até porque sandálias é instrumento de homem livre. O escravo não anda calçado, ele anda descalço. Por isso que na volta do filho pródigo, o pai dá uma sandália para ele, porque ele voltou como escravo, descalço, e como mendigo diante da fome e da pobreza. Então João Batista tem muita clareza, existe alguém mais importante do que eu, mais forte do que eu, que batiza não com água, mas com o Espírito Santo, e eu diante dele não posso nem desamarrar sua sandália, nem para ser escravo humilde, o pequeno escravo dele eu posso, eu tenho condições de ser, tamanha a consciência que Jesus tem da importância do Cordeiro de Deus. É claro que haverá divergência entre aquilo que Jesus fala, e havia muitas dúvidas também se João Batista era o Messias, e João Batista tinha dúvidas se era Jesus, porque aquilo que João Batista anunciava não era bem aquilo que Jesus fazia. Para João Batista, Jesus vem para acertar as contas, é o dia do julgamento. Para Jesus não, ainda é o dia da misericórdia, ainda é o dia da manifestação do Pai misericordioso, que tenta trazer para si e fazer uma festa tanto para o filho pródigo quanto para o filho mais velho. Então nessa lógica, nesse pensamento, a gente vai descobrindo essa importância. Até porque Jesus encarnado, ele não se encarna numa estrutura, numa religião, no templo, na política, na economia. Jesus se encarna necessariamente no ser humano. Então o humano que é o objeto das preocupações de Jesus. Não são leis, normas, não é a igreja. Jesus não encarna na igreja, não encarna no templo, na religião, na política, na economia. Jesus de Nazaré encarna no ser humano pobre, humilde, que nasce numa gruta ao lado de um casal que não tem nem lugar na hospedaria para que seu filho possa nascer. Não tem nenhuma parteira para ajudar Maria a dar à luz. Não tem nenhum berço, tem uma manjedoura que é um coxo
para que Jesus seja acolhido neste mundo, envolto em faixas. A vida de Jesus começa assim, ele nasce, ele é envolvido em faixas, viu? E é colocado numa manjedoura, depois ele morre, ele é envolvido em faixas e é colocado num túmulo. O movimento ele é paralelo. Então, no Evangelho nós temos, viu? E aí João Batista continua: eu batizo vocês com água, lembrando que água é fonte de vida. Não existe vida onde não tem água. Tanto que quando a gente começa a navegar pelo universo caçando planeta, a primeira coisa que a gente quer saber é se lá tem água. A primeira preocupação é se tem água. Se tem água, há possibilidade de ter vida. 70% do nosso corpo é líquido, né? 70% do nosso corpo é água. Por isso que se a gente desidrata, a gente passa mal. Faltou água no corpo, o corpo entra em colapso, né? Então, ele vai dizendo: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, a pessoa da terceira santíssima pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Batizar com o Espírito Santo significa receber o sopro de Deus dentro da gente. O Espírito pairava sobre as águas e aí Deus disse: faça-se a luz. Então temos a água e o Espírito. O Espírito pairava sobre as águas, começa assim a Bíblia. No princípio o Espírito pairava sobre as águas e Deus disse: faça-se a luz, e colocou ordem em tudo isso. E começa a separação das coisas para que tenham condições de haver vida. E aí o Evangelho vai nos insistindo: ele batizará vocês com o Espírito Santo. Ser batizado significa trazer o sopro de Deus dentro da gente. É trazer a respiração de Deus para dentro da gente. É a gente ter a consciência de que eu, respirando o mesmo sopro, o mesmo ar de Deus, vou me santificando e vou me tornando membro da Santíssima Trindade. O Filho de Deus, irmão de Jesus, santificado no Espírito Santo. Na segunda etapa do Evangelho que nós acabamos de ouvir, vem: naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado no Rio Jordão. Lembrando que a leitura de Marcos é muito mais simplória. É o evangelho mais antigo e ele é meio jornalístico, ele é meio direto. Então Jesus vem até o Rio Jordão, lembrando que o Rio Jordão é o rio que o povo teve que atravessar para entrar na Terra Prometida depois de 40 anos no deserto. Então ali João Batista faz memória daquela travessia. Em outras palavras, celebrar o batizado no Rio Jordão é fazer memória que nós saímos da escravidão. Fizemos um longo processo de adaptação e depois desse longo processo de adaptação no deserto, 40 anos, nos tornamos preparados para atravessar esse Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Na Terra Prometida por Deus. Por isso, foi batizado por João no Rio Jordão. E aí descreve Marcos o batismo de Jesus. E logo ao sair da água, viu? Isso é importante porque a coisa acontece depois que Jesus sai da água. Saiu da água e encerrou a celebração de João Batista. Então a pomba desce, como o Espírito Santo desce na forma de pomba e permanece sobre ele, depois que Jesus saiu do ritual do batismo de João. Ao sair da água, quer dizer, eu não tenho vínculo com esse batizado. Agora sim vem aquele que me interessa. Então o Espírito Santo desce, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba desce sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então o que nós temos agora? A apresentação da Santíssima Trindade. O Filho de Deus que sai do batismo de João, agora ele é reconhecido pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, que sempre está presente nos momentos e na vida de todos aqueles que se envolveram no nascimento de Jesus. Cheio do Espírito Santo é uma expressão muito cara. Quer dizer, cheio do Espírito Santo é o ser humano que traz dentro de si o sopro de Deus. E a sua manifestação, ela é em plena comunhão com Deus. E Deus falando: eis o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. Agora Jesus é apresentado por Deus, pelo Pai, e é confirmado pela força do Espírito Santo em forma de pomba. Então que Deus possa também se sentir a encontrar na gente o seu bem-querer. E também sejamos chamados filhos amados de Deus. Um abraço e até mais.